paz, meu irmão, você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, irmãos, que noite maravilhosa, amém? Deus é bom demais, mais um domingo cheio da presença do Senhor, e eu creio que o nosso coração, a atmosfera já está preparada agora para a palavra de Deus vir e fazer aquilo que só ela pode fazer, amém? Então aperta o cinto, como eu disse, e as coisas de Deus são lindas. Em outro tempo eu ia falar, ô louco, o Caio vai pregar tudo, já está pregando tudo que eu vou falar, mas as coisas de Deus são maravilhosas, então segura o cinto que vem uma pedrada hoje. Então abra comigo a sua Bíblia, vamos a mais uma parábola de Jesus, Evangelho de Cristo, conforme o médico Lucas escreveu, capítulo 16. Iremos ler a partir do versículo 1. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Vamos à leitura. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador, dependendo da sua tradução, diz um mordomo. E um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, preste contas do seu trabalho, porque você não pode ser mais o meu mordomo, você não pode mais ser o meu administrador. Trazendo para os nossos dias, irmão, é o DP chamando, rescisão. Versículo 3, e o administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra eu não posso, mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você quanto deve? Ele responde: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta, escreva 80. E o patrão elogiou este mordomo. Versículo 8, o patrão elogia esse administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Versículo 9, e eu recomendo a vocês, aqui já é Jesus dizendo, a parábola acabou. Eu recomendo a vocês que usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Olha o versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Segura o versículo 12, irmão. Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Só para dar uma contextualizada aqui, para você ver que vai ser daquele jeito. Se você não consegue ser fiel, se você não consegue ser um bom empregado, como você um dia vai se tornar um patrão? Se você não sabe ser um bom liderado, honrar o seu líder, como você vai ser um dia um bom líder? É o que o texto está dizendo. Seja fiel àquilo que cabe ao outro, e assim você estará apto a receber o seu. Continuando o versículo 13 para finalizar. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, e se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza, em outras palavras, ou em outra tradução, servir a Mamon. Amém? Sem aplicar esse texto ele já dói, né, irmão? Sem aplicar, nem precisa de muita exegese, mas eu creio que essa noite teremos um encontro com o Senhor de homens e mulheres que viverão uma transformação para a glória de Deus, amém? Está comigo? Então feche seus olhos, vamos, se você puder, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, eis-nos aqui, Jesus, fala que a tua igreja ouve, nos encontre essa noite, coloque as coisas no lugar,
Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. A minha voz chega somente aos ouvidos, mas leve ela agora, Senhor, aos nossos corações. Penetre no mais íntimo da nossa alma e nos transforma essa noite para a glória de Jesus. Que todo sono, que toda preguiça, que todo cansaço, que toda apatia seja repreendida agora em nome de Jesus. Que a tua igreja venha despertar, aqueles que estão dormindo, despertam, ó tu que dormes. Todo sono espiritual, toda preguiça espiritual acaba hoje em nome de Jesus. Nós cremos que hoje não é mais uma noite, sim uma grande noite na tua presença. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Aleluia! Então, como lemos, hoje nós falaremos de uma parábola, que a gente, olhando essa parábola de uma forma muito rápida, sem muito entendimento no início, a gente vai achar que Jesus ele está apoiando a malandragem. Jesus ele está apoiando ali o cara que fez um esquema. O pessoal que está no fundo, quiser sentar aqui, tem uns lugares aqui na frente, fica à vontade aqui, fique em paz. Olhando a primeiro modo, vamos falar, Jesus está apoiando a pilantragem, o esquema, a corrupção desse cara. Como assim esse cara foi elogiado? E às vezes você vai dizer, hoje pastor, mas não é o que nós lemos? O texto não diz de um administrador astuto, talvez a sua tradução diz isso, um administrador astuto, um mordomo que foi infiel, o cara, ele estava para ser demitido, pelo trabalho que ele estava entregando, e o texto é muito claro em dizer, ele não tinha condições de trabalhar, de fazer um trabalho braçal, o orgulho dele era tamanho para ele mendigar o pão, então ele decide ter uma sacada. Esse cara ele decide ter uma sacada, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar as pessoas que devem para o meu patrão, porque aí essas pessoas vão ter hospitalidade comigo. A hora que bater o veneno, a hora que eu for desligado, a hora que eu for demitido, vão ter pessoas que vão me ajudar. Foi essa sacada que esse cara teve. Então o versículo 5 vai dizer que ele chama os caras que estavam devendo para o patrão dele, fala, mano, você, quanto que você me deve? Ah, aqui está constando aqui que é 100 barril de azeite. Aí ele fala, então beleza, então vamos lá, ó. Coloca aí agora 80, 50 barril de azeite. E você, quanto que você está devendo? Nossa, o meu está escrito aqui 100 sacos de trigo. Então ele diz, então você escreve 80. A nossa mente corrompida, irmãos, facilmente vai olhar e vai falar, que pilantra esse cara, que sem vergonha esse cara, e como assim Jesus ainda elogiou, está de brincadeira. Mas precisamos ter muita calma, e calma, irmão. Tem gente que ouve um texto como esse e já coloca no coração, pronto, está aí. Era o que eu queria para fazer os meus esquemas, era o que faltava, mas está amarrado em nome de Jesus, amém? Hoje Jesus vai te pegar em nome de Jesus. Então nós temos, eu vou apresentar pelo menos 4 explicações do motivo que esse mordomo escolheu ter essa atitude. Pode haver muitas outras, mas eu classifiquei apenas 4. A primeira que eu vejo que ele pode ter optado em fazer isso, ele diminuiu o valor daquela dívida em um valor que fosse possível aqueles devedores pagar. Então ele falou, é melhor receber alguma coisa do que não receber nada, só ficar no papel. Então eu vou fazer um acordo aqui, para pelo menos entrar alguma coisa de dinheiro. Meu patrão vai ficar feliz, e também esse credor vai ver que eu adiantei o lado dele. Uma alternativa. A segunda alternativa, ele simplesmente resolveu, eu vou tirar os juros da dívida. Então eu vou tirar os juros dessa dívida, o cara vai pagar o que é justo, o patrão vai ficar de boa, e também esse cara vai ficar muito feliz, porque eu tirei os juros. Uma terceira hipótese que ele pode ter tido, eu vou tirar a minha comissão desse trabalho, dessa transação, eu vou abater o que cabe a mim. Eu já vou ser desligado, então é melhor eu ter um amigo, é melhor eu ter pessoas que vão me ajudar, do que eu simplesmente ganhar uma comissão aqui, então eu prefiro perder, para simplesmente ganhar um amigo. A última hipótese que pode ser aqui que eu selecionei, às vezes esse cara, ele decidiu simplesmente voltar no preço original, de quando ele optou supervalorizar, e por isso ele foi encarado como um mordomo infiel, como um administrador infiel. Veja que você olhando nessas 4 perspectivas que eu dei, o cenário acaba mudando.
Mas você às vezes pode me falar, mas peraí pastor, você está passando um pano, o cara é safado, o cara foi pilantra. Mas se olharmos, irmãos, com honestidade, nós vamos ver que é uma parábola. Jesus está contando uma parábola, ele queria trazer um entendimento. E esse mordomo, ele tinha que apresentar um relatório para o seu patrão. Ele tinha que apresentar algo satisfatório para o seu patrão. Ele precisava apresentar algo honesto, aprovado para o seu patrão. Não tinha como ele ser um pilantra, se tudo ia ser revelado ali. E você vê na parábola que o patrão elogia. O patrão olha e fala assim: parabéns, parabéns mano, boa essa sua atitude, você resolveu o problema. E aquele patrão, aqui ainda não é a fala de Jesus, Jesus vai falar no versículo 9. No versículo 8, esse patrão ele diz: e além do mais, muito bom essa sua expertise de resolver o meu problema, de umas dívidas talvez que estavam já estavam lá. Como é que é o nome da certidão negativa, quando a dívida já está lá embaixo? Não, já faz tempo, os caras já desencanou. Você é louco, não entendi nada que vocês falam. Amém, vocês entenderam. A dívida já estava lá, já tipo, mano, não vai pagar. E aí o cara fala: nossa, esperto você. Você fez um acordo, entrou um dinheiro, o cara resolveu, bacana. E aí ele diz, o patrão: os filhos do mundo, em outras palavras, irmãos, os incrédulos, aqueles que não nasceram de novo em Cristo, eles são astutos, eles são inteligentes, eles são sábios financeiramente, eles são safos. E aí ele continua: enquanto os filhos da luz, que aí seriam os cristãos, as pessoas que nasceram de novo no Senhor, eles não sabem, conforme diz a parábola, utilizar bem dos seus recursos financeiros. Muitas vezes os de fora estão dando aula de como agir com o dinheiro, e os de dentro não estão sabendo lidar com o dinheiro. É o que Jesus vai começar a preparar para entrar no assunto dele. Como assim? O versículo 9, Jesus vai explicar o que ele quer dizer. Ele diz: uma riqueza injusta. Outras traduções dizem a riqueza deste mundo, as riquezas dessa terra, elas precisam ser usadas para conseguir amigos, para conseguir pessoas próximas. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que as coisas elas não se resumem ao dinheiro. As coisas não se resumem às posses que nós temos. Não é somente sobre número. Ele diz: não importa os bens, o dinheiro, isso tudo não pode ser um fim na vida do cristão, mas precisa ser um meio, uma plataforma para ampliar uma rede de relacionamento, uma rede de pessoas, e assim glorificar o nome do Senhor. A riqueza, as posses, as boas bênçãos que cada um de nós recebemos, elas não podem morrer em nós. As riquezas desse mundo, não é para elas morrerem em nós. Você não é bem sucedido, você não é um cara estourado, uma mulher mega bem sucedida, para simplesmente ser alguém o tal. Para o crente, nós somos pessoas que morremos para esse mundo e vivemos para o Senhor. Então, tudo isso que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor nos confia em nossas mãos, é para simplesmente a gente utilizar para encontrar mais, para a obra avançar, para o nome do Senhor ser glorificado, e não muitas vezes para a gente enterrar. Mas escute, igreja, no fim de tudo, e isso é um resumo, o tesouro de um homem não é a riqueza que ele tem na terra, não é a conta bancária que ele tem. Jesus ele conclui dizendo que a riqueza de um homem é ele ser reconhecido, conhecido no céu. O texto diz: ser recebido em habitações eternas, em tabernáculos eternos. Não é para ele deixar uma conta gorda e não ter feito nada, não ter encontrado ninguém. Jesus está trabalhando, contando a história de um cara que ele usou das coisas da terra para ajudar pessoas. Ele ajudou o patrão dele e ele ajudou também aquela pessoa que estava com uma dívida em aberto. O maior tesouro do homem, irmão, não é a conta bancária que ele tem, não é a mansão milionária que talvez ele pode viver, ou a nave que está estacionada na garagem, não é. O maior tesouro do homem são os amigos que ele faz, é os relacionamentos que ele constrói, as coisas eternas que ele de fato conquistou nessa terra. Isso são as riquezas, vocês estão me entendendo? Mas pastor, Jesus diz que as riquezas desse mundo são injustas. É isso que ele está dizendo? Sim, irmão, você não concorda?
Em qual mundo você vive? Nesta terra, não só as coisas não são justas, como aqui no mundo que nós vivemos, não é por justiça as coisas, é por oferta e demanda. Vamos lá. É assim que funciona. Quem tem mais, mais ele quer ter. E ele está torcendo para você não conseguir continuar consumindo dele. Basicamente é assim, não existe muito uma justiça. As coisas, aliás, nesse mundo elas são muito injustas, fazem parte do mundo caído que nós vivemos. Jesus ele está dizendo, existe muitas injustiças. Você lembra da parábola dos talentos? Uns recebem mais, outros recebem menos. E eu já ouvi pessoas dizendo, oxe, mas nada a ver esse negócio, como assim? Cadê a igualdade do Evangelho? Cadê a igualdade do Evangelho? Como assim um recebe mais e um recebe menos? Mas vamos lá, base, nós precisamos ser maduros. É muita imaturidade da nossa parte, irmão, pensar que igualdade está relacionado naquilo que nós recebemos de Deus. O talento, os dons, as bênçãos, elas são de Deus. Ele dá para quem Ele quiser, a quantidade que Ele quiser. A igualdade que está no Evangelho não é sobre os talentos, sobre as bênçãos, sobre as posses de alguém, mas sim sobre o fato de que nenhum de nós merecíamos nada. A igualdade que nós temos é Romanos 3:23. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a igualdade. A igualdade não é naquilo que um recebe, mas é que todos, ninguém merecia nada. Ou seja, nós não temos, ou melhor, não merecíamos nada. O que nós, cada um aqui, merecíamos nada. Isso, aí que entra uma injustiça, porque olha o quanto de coisas boas nós temos. Essa é a injustiça, não merecíamos nada. E olha o tanto de coisa boa que o Senhor distribui para nós. Olha o tanto de prazer que a gente vive com o Senhor. Recebemos muito sem ter direito de nada. Jesus disse, isso é injusto. Essa é a injustiça do mundo. Pessoas que nada mereciam, eles recebem. E um Deus que tinha tudo, Ele se esvazia, para que eu e você pudéssemos acessar. Essa é a injustiça desse mundo. Então a igualdade, nós precisamos muito entender o que fala de igualdade no Evangelho. Igualdade é que todos nós merecíamos, irmãos, a condenação eterna, mas Jesus, Ele nos trouxe a salvação. Nós merecíamos um sofrimento, mas Jesus nos trouxe a justificação. Nós merecíamos, irmãos, o juízo, mas a graça nos encontrou, amém? Então olha o tanto de bênção que nós recebemos do Senhor sem merecer. Isso sim, se você olhar, é algo injusto. Isso sim, porque alguém pagou esse preço para que eu e você recebesse. Ele tinha tudo e Ele escolheu viver sem nada nessa terra, para que eu e você que não tínhamos nada, pudéssemos acessar tudo, através daquilo que Ele fez. Essa é a injustiça do Evangelho. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Mas vamos lá, para você quebrar o gelo. Para você quebrar o gelo agora. Para você consegue se alegrar, você, meu irmão e minha irmã, pelo marido e pela esposa que o Senhor te deu? Levanta a mão. Nessa hora, em nome de Jesus, você que é casado, profetiza e levanta a mão, senão você vai arrumar problema. Mas você consegue se alegrar? Olha que bênção. Olha que bênção a pessoa que o Senhor colocou no seu lado. Que em nome de Jesus a gente possa entender as bênçãos que o Senhor proporciona para nós. Muitas vezes a gente acha que bênção é só o carro que vem, a promoção que chega. A gente só quer olhar para aquilo que ainda está vindo e não consegue olhar para aquilo que já recebemos, para aquilo que nós já temos, para aquilo que já foi nos dado. Consegue entender? Hoje o sermão está inteligente. Culto bem racional. A primeira parte é para você pensar, daqui a pouco vai começar a rasgar. Aleluia. Jesus então nessa parábola ele inicia falando sobre mordomia. Mordomia base, sobre administração. Saber lidar com as coisas que nós recebemos. E aí o versículo 10 ele continua e ele vai dizer: se fores fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Se não consegue no pouco ser fiel, se não consegue no pouco ser feliz, se não consegue no pouco ser grato, se não consegue no pouco dar glória a Deus, não vai ser no muito que você vai ser crente.
Se na fase difícil da sua vida você não toma jeito, não vai ser quando tudo estourar, que o dinheiro estiver cantando na conta, que você vai tomar jeito. É isso que está dizendo o texto. Olha, as verdades elas são duras, irmãos, mas nós precisamos compreender elas. Olha o versículo 11. Se não formos fiéis com as riquezas dessa terra, quem confiará a vós as riquezas verdadeiras? Eita! Se não formos fiéis com as coisas que recebemos nessa terra, o que você quer receber de riqueza eterna? Se o que está na terra você não consegue administrar, se não for fiel com as coisas daqui, quem vai confiar coisa eterna na sua mão? É o que Jesus está dizendo. Responde aí, você está sendo fiel com a sua família? Você está sendo fiel com o seu trabalho? Você está sendo fiel na sua igreja? Você está sendo fiel com os filhos que o Senhor permitiu você ser pai, você ser mãe? Você está sendo fiel com os seus compromissos financeiros? Aleluia! Você está sendo fiel com as coisas dessa terra? Porque se há infidelidade nas coisas dessa terra, quem confiará as coisas do céu? Quem é o louco que vai confiar as coisas do céu? Mas calma que pior, olha o versículo 12. Se não sabe cuidar do que é do outro, quem um dia dará algo para você cuidar sendo seu? Olha, irmão, isso aqui é muito forte. Aqui, além de mordomia, Jesus vai começar a falar sobre honestidade, sobre franqueza. Eu nem preciso falar, né, irmão, que o crente precisa ser honesto. É óbvio, né? Vocês concordam? Concorda, não? Ah, aleluia! Mas infelizmente, muitos têm dado péssimo testemunho. Muitos têm dado um péssimo testemunho nos negócios, nas alianças, nos acordos, nas relações comerciais e profissionais. Têm dado péssimos, e eu falo isso, irmão, com o coração sangrando. Mas infelizmente, o cara falar que ele é crente, devia ser um ponto de confiança no negócio. Pô, eu sou crente, pronto, esquece. Posso confiar nesse cara, posso confiar nessa mulher. É crente, não tem ideia. Mas infelizmente, hoje em dia o cara falar uma declaração como essa, a gente está ficando mais ligeiro. A gente fala, vixe, deixa eu ver aqui direito. Experiência própria, irmãos. Meus maiores problemas e frustrações comerciais e profissionais que eu tive foram com pessoas que diziam ser crentes. Pessoas que se diziam ser nascidas de novo, mas elas não tinham condutas e posicionamentos de crentes, de homens e mulheres de Deus. Tinham cara, tinham até roupa, mas eles não tinham caráter, não tinha verdade. E isso escarnece. Esse prédio, aqui é a igreja nossa, glória a Deus. Aqui, irmão, quando eu vim alugar, aqui nesse lugar já foi uma igreja no passado. Muito tempo atrás já foi uma igreja, mas foi um lugar que não glorificou o nome do Senhor. Na verdade, escarneceu o nome do Senhor. A dona daqui, quando eu vim para ver para alugar, e eu falei para ela que que eu queria, vai ser uma igreja aqui, viu, irmã? Ela já deu um passo para trás e já pensou, mais uma? Espera aí. Quando ela viu e eu falei, então, e eu sou o pastor, ela falou, pronto, pode tratar lá direto na imobiliária. Porque eu de chinelão, bermuda, do meu jeitão, ela pode tratar lá na imobiliária. Quando eu expliquei para ela, ela falou, mas onde que é a igreja de vocês? Eu falei, então, Deus colocou no meu coração, a igreja vai nascer aqui. Não tem gente ainda. Ela falou, eu quero fiança. Não vou, não confio, não acredito. Barato é louco, irmão. Foi desse jeito. Mas hoje, para a glória de Deus, ela agradece, ela fala, eu louvo a Deus pela igreja de vocês. Eu louvo a Deus pelo compromisso, pela seriedade que vocês têm. Vizinhos, irmãos, e eu sou muito grato ao Senhor. Vizinhos já disseram para nós, que bênção que a igreja de vocês é aqui. Que gostoso que é saber que vocês estão aqui. Isso glorifica o nome do Senhor. Porque como eu sempre digo, irmão, nós não temos muito estereótipo, mas nós temos caráter, honra, nós temos verdade, amém? Então, vou começar a aplicar o sermão e vamos junto. Que tipo de mordomo você tem sido com as coisas de Deus? Que tipo de administrador, de administradora você tem sido com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Responde para você.
O que você tem feito? Você tem glorificado o nome do Senhor com aquilo que Ele tem disponibilizado o acesso? Você tem glorificado o nome do Senhor? Você tem escarnecido o nome dEle? Eu vou te ajudar a responder. Um bom mordomo, um bom administrador, ele é aquele, já para começar, que gasta menos do que tem. Repete isso. Um bom mordomo gasta menos do que tem. Você não conseguiu nem repetir, né, irmão? Um bom mordomo, um bom administrador é aquele que gasta menos do que tem. Jesus nessa parábola, ele fala sobre mordomia e honestidade, porque uma coisa está ligada à outra. Ser mordomo das coisas de Deus, administrar os dons, os recursos, as coisas que o Senhor disponibiliza para nós, está ligado à honestidade, porque o princípio da mordomia é você ser honesto, é você ser franco. Então responde aí para você, responde para você, qual é o nome que você dá para aquela pessoa que gasta mais do que ganha? Qual o nome que você dá para aquela pessoa que firma contratos, assina financiamentos, dívidas, contas e mais contas? Qual o nome que você dá para aquela pessoa que se enrola no cartão de crédito e ela não tem condição nenhuma de pagar, ela não tem condição nenhuma de assumir? Qual o nome que você dá para uma pessoa como essa? Vou te ajudar. Alternativa 1, uma pessoa ousada e corajosa. Alternativa 2, uma pessoa cheia de fé. Deus proverá, igual adoramos, né? Yahvé se manifestará, Rafá se manifestará. Ou alternativa 3, eu acredito que é a resposta correta, uma pessoa desonesta. Uma pessoa, um péssimo mordomo, um péssimo administrador das coisas de Deus. Falei, hoje é verdade nua e crua, irmão. Simples assim. Fazer coisas, assumir coisas que nós sabemos que não temos como cumprir, como honrar, isso se chama desonestidade, irmãos. E isso não cabe para um cristão. Mateus 5,37, Jesus diz que seu sim, seja sim, o seu não, seja não. O que passa disso é anátema, é do maligno, é de Satanás, é demoníaco. Que o seu sim seja sim. Entrar em coisas que não conseguimos assumir, irmãos, isso não é uma atitude de um discípulo de Cristo. Eu não sei quem é você, mas escute, não use o dinheiro que você não tem para comprar o que você não pode, o que você não precisa, querendo impressionar pessoas que você nem gosta, para aparentar ser alguém que você não é. Não é digno e de um caráter cristão você ostentar uma posição que você não tem. Escute, eu sei que isso é para alguém. Saldo do cartão de crédito, em nome de Jesus, se você não sabe, isso não é dinheiro seu, é apenas um convite para uma dívida futura. Não faz parte do seu salário o que está disponibilizado naquele cartão de crédito. E a pergunta que ainda está ecoando na congregação: que tipo de mordomo você é? Que tipo de mordomo você tem sido com as coisas de Deus? Será, irmãos, que nós temos aqui essa noite aqueles que adoram na igreja, uma noite maravilhosa de adoração como nós vivemos, mas escarnece o nome do Senhor com a vida financeira? Escarnece o nome do Senhor, porque passa fora da igreja, os caras apontam: caloteiro, safado, está passando por mim, acha que eu não sei que está me devendo, nome está mal na praça. Será que somos daqueles que adoram o Senhor, mas foge de cobrança, não fica atendendo o celular, evita passar em lugares, está trocando mais de celular do que os caras na cadeia, toda hora está com bode novo, porque toda hora tem gente cobrando? Será, irmão? Será? Será que existe aqueles que o dízimo está em dia, mas o nome está sujo, sem uma perspectiva de limpeza? Falei que hoje Jesus ia te pegar. Ah, estou esperando caducar. Misericórdia, isso é uma conduta de crente, irmãos? Isso é uma conduta de homens e mulheres que nasceram de novo? Não, eu estou esperando as coisas passar, pois daí foi um negócio que eu me enrolei lá atrás. E quando você vai resolver? Isso é dar um exemplo do Senhor?
Isso é glorificar o nome do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos glorificar o Senhor no domingo, mas aí saiu daquela porta, já está escarnecendo o nome dele, já está envergonhando, já está sendo uma vergonha dizer que é crente, já está sendo injusto, não está administrando bem os acessos que o Senhor disponibilizou para nós, não está agindo com sabedoria. Um bom mordomo, irmão, é aquele que aprendeu a viver dentro do padrão de vida que Deus estabeleceu, irmão. Isso é um bom mordomo. Ele sabe caminhar e avançar com prudência, com sabedoria, com ordem e decência. É um dia de cada vez, não é meter os bois na frente da carroça e vamos lá, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Para de ser louco. Isso não está glorificando o nome do Senhor. Isso não glorifica o nome do Senhor. É ordem e decência. Ah, mas ordem e decência que o apóstolo Paulo não é no culto. Irmão, a nossa vida é um culto ao Senhor. O culto não é aqui não, 2 horinhas no domingo, 1h30. 2h30 quando eu me empolgo, não é, irmão. O nosso culto é a vida que nós prestamos. Porque na verdade, irmão, não se resume a um encontro coletivo, mas é uma vida diária com o Senhor. Dia após dia, principalmente fora daquelas paredes, fora dessas paredes, longe daquela porta. Culto, irmão, não é o domingo, culto é a segunda-feira, culto é a terça, culto é a quarta, culto é a sexta-feira. Pô, mas eu me enrolei, fui homem para me enrolar, agora eu preciso ser homem para resolver. Vamos lá, estou devendo, não nego, como que eu posso pagar? Como que eu posso pagar? Como que eu posso assumir o meu BO? Porque eu errei, fui homem para assinar e pegar um empréstimo. Fui homem para assinar e fazer isso aqui, então agora eu quero ser homem para consertar. Não tem como eu dar um braço, não tem como eu dar um rim, mas eu quero pagar. Eu não vou me esconder de você, eu vou atender a sua ligação, eu vou colocar dentro do meu orçamento algo que eu preciso te pagar, porque eu devo. Porque eu devo. Irmão, isso é a coisa mais óbvia, mas com certeza o Espírito Santo está pegando várias pessoas aqui. Várias pessoas aqui. E isso é a coisa mais óbvia, irmão. Culto não é igreja, mas é em casa, é no trabalho, é nos relacionamentos, é na organização financeira, é no saldo da conta, é no cartão de crédito, amém ou não amém? Um bom mordomo, um bom administrador, ele não se entrega à cobiça. Ele não se entrega por aquilo que Deus fez na vida do outro, porque ele sabe que Deus tem algo exclusivo para ele, Deus tem algo preparado para ele, então ele não é levado por aquilo que o outro está vivendo, pelas sementes que o outro ganhou, ele não é levado pela colheita do irmão, ele não é levado pela colheita da vizinha, porque ele sabe o que Deus preparou está para mim. Vamos lá, irmão, maturidade, igreja. Você já ouviu história dessa? Ou talvez você já foi um protagonista de uma história mas na verdade você vai sentir até vergonha, né? A pessoa chega para contar uma bênção, pastor, tem uma bênção para contar, mas na verdade, irmão, ela não viu que era cilada, Bino, estava na cara que era cilada, está longe de ser uma bênção, sabe aquele negócio, o vizinho, o irmão, o próximo dela, sempre é alguém perto, o próximo dela comprou um carro, aí já fica naquela assanhação, uma inquietação do Satanás. Não. Aí, Bento, você viu? Valdirene comprou outro carro lá. Nós trabalhando, nós não vamos ter o nosso? Cadê nossos passos de fé? Que hora que a gente vai? Eu também quero. Nós merece, o português é bem desse jeito. Nós merece. Nós trabalhamos igual louco. Aí para ajudar, amo ouvir os palhaços da internet que fica falando, você quer, você pode, você consegue, você é um dos vingadores, você é um super-herói sem capa, pronto, esquece, partiu o carnê, vamos entrar no carnê, porque eu vou ter. Valdirene comprou, Valdirene entrou agora no trabalho, com o filho nas drogas, de carro novo, não, eu vou ter também. Aí entra na dívida de 1.500 cruzeiros por mês. A parcelinha, durante 48 suaves meses. Aí você pergunta, irmão,
pastor, bênção, comprei o carro, aleluia, glória a Deus, Deus proveu, a vitória bradou, aleluia, irmão. Quanto você ganha, irmão? Não, pastor, eu ganho 3 contos. Ah, irmão, na hora que me conta uma coisa dessa, eu penso, e aí Deus, eu conto ou deixo arder? Porque, irmão, isso aí não é bênção não, irmão. Você caiu no conto moderno da serpente, irmão, você nem viu. O diabo entrou na sua mente, está cirandando na tua casa. Acorda, lindo. Isso não é bênção, não. Você fez uma dívida para os próximos 48 meses, 4 anos, num valor que é metade do seu salário. Como você vai sustentar isso? Isso de longe dá para ver que isso não é uma bênção. Eu sei, irmãos, que a realidade que nós vivemos, muitos de nós, e eu estou dentro disso, nós só conseguimos ter coisas financiando, senão não vai, é fazendo dívidas. Mas eu concordo com isso e eu entro nessa, mas precisamos ter sabedoria, irmãos, sabedoria, prudência. Lembra do texto da semana passada? Semana passada não, retrasada lá, a mensagem, o fundamento. Calcula antes o preço da obra, para no meio do caminho você não passar vergonha e escarnecer o nome de Jesus. Escarnecer, ela, fiz um negócio com crente safado, pilantra, está lá, adorando a Deus, fazendo eu aqui agora ficar com mais um inadimplente. Fui confiar e agora está contando história triste. Irmão, todo mundo tem história triste para contar. A sua história triste não é uma justificativa da sua irresponsabilidade. Não é. Não é. Calcula antes. Prudência. Não, deixa eu ver, isso aqui dá? Isso aqui vai dar? Espera aí, eu vou colocar agora no papel. É assim que as coisas funcionam. Precisamos ter temor, sabe, irmãos? Eu vejo que a igreja atual, ela perdeu o temor. Porque tá muita gente, eu não vou falar tá todo mundo, porque tá repreendido. Eu sei que existe aqueles que não se dobraram. Eu sei que existem os de verdade, mas tem muita gente que está envergonhando o nome de Jesus assim, ó, de qualquer jeito, irmão, achando que está tudo normal. Acha que ah lá, o crente caloteiro. Não, o diabo entrou na minha vida. Entrou nada. Foi você que assinou. Foi você que fez. O diabo não foi lá no banco. Sabe, irmão, que eu fico mais doido, irmão. Que eu fico mais doido. Quer ficar doido. É quando eu tinha que fazer conversas com casais. E o cara fala, não, pastor, o diabo entrou no meu casamento. E aí por isso que eu traí minha mulher. Safado, o diabo não está pagando não. O diabo não está ligando, o diabo não está pagando saidinha, não tem não. A gente não assume responsabilidade. Não, eu estou nessa dívida porque tinha um demônio lá, e aí eu fiz uma campanha e saiu. É fácil a gente jogar as coisas para o outro, culpar o outro e não assumir uma responsabilidade. E aí estamos envergonhando o nome do Senhor. Não estamos dando um bom testemunho. Nesse exemplo que eu dei, irmão, onde já se viu a pessoa fazer um negócio de 4 anos, pagando uma parcela de 1.500, ganhando 3. Às vezes está na experiência do trampo ainda. E aí ela assina. Não vai conseguir, isso é loucura. Isso é loucura, é uma falta de mordomia. É uma falta de sabedoria com os recursos, com as riquezas, com as oportunidades que o Senhor deu. A pessoa não está sabendo lidar com aquilo que o Senhor está proporcionando. Está sendo um mordomo infiel. Está sendo um péssimo administrador das coisas de Deus, irmão. Como eu disse, pessoas podem dizer, não, pastor, mas isso é fé, ousadia. Irmão, eu chamo de irresponsabilidade, ou melhor, desonestidade. É desonestidade. Você sabe, você se comprometeu com algo que você sabe que não vai conseguir pagar. Você assinou algo que você sabe que não vai conseguir. O nome disso é desonestidade. Vamos lá? Culposa. Caso você tenha sido ludibriado pelo vendedor, caso você foi levado ali pela emoção, você foi levado pelo negócio, a hora que você viu, você estava lá, assinou, mas mesmo assim você é responsável para agora assumir o rojão e desenrolar o BO que você fez. Então ela pode ser uma desonestidade culposa, ou pode ter sido uma desonestidade dolosa, se houver pelo menos a intenção de você pagar. Pelo menos eu acho que eu vou conseguir. Não vai dar, tá? Mas eu acho que eu vou conseguir. É dolosa. Essa desonestidade é dolosa, porque no final não vai dar. Porque já entra também
aqueles que já entram para bagunçar tudo, né? Isso é a maior sem vergonhice. Você quer ver eu ficar doido, irmão? É fazer um negócio desse. Vocês viram o cúmulo esses dias, né? A abençoada que levou o morto no banco para fazer o empréstimo. Quando você acha que isso já é o cúmulo, aí você vê a advogada dela, fala, não, mas é uma família querida da igreja. Satanás, olha só, mano. Olha como escarnece o nome do Senhor. Olha como envergonha o nome do Senhor, irmão. Me poupa, irmão, onde já se viu isso? São os crentes legais da igreja. Não, irmão, não é crente não, igual fala lá o Valadão. Não é crente não, não é crente. Está tirando, está sem temor nenhum. Sem temor nenhum. Como que cultua? Como que toma uma santa ceia e não tem medo de ser fulminado? Como que está numa comunhão e está fazendo uma presepada dessa? Toda dela, mas eu sei que o Espírito Santo está falando. Com um monte de presepada que você está vivendo também. Com um monte de coisa que você está fazendo e você estava aqui. Rafa, se manifestará, gire. Se vem o fogo consumidor que o Caio falou. E aí? E aí? Como que será? Isso é um cúmulo, irmão. O nome do Senhor sendo escarnecido, sendo envergonhado. Pode parecer, mas nós precisamos dar o nome certo às coisas. Dar o nome certo. A atitude desonesta é atitude desonesta. A atitude de fé é uma outra coisa. Porque a fé, a essência dela é o quê? É ser algo maduro, ser algo lúcido e não uma aventura. Não é uma aventura irresponsável. Posso ouvir um amém? Muita gente, gasta o que não tem, porque quer viver o que ainda não está na hora. Não está na hora. Aí ele entra onde não era para entrar. Ele faz o que não era para fazer. Pessoas que querem antecipar promessas, encurtando os processos. Quantas pessoas vivem assim? São pessoas levadas pelas emoções, levadas pela ansiedade. Eu vou lembrar um episódio como esse, fácil da gente lembrar de quem? Nosso pai na fé, Abraão. Abraão, ele fez exatamente isso. Recebeu uma promessa. A idade dele já tinha chegado. Tiozinho, já não estava muito pá. E aí Deus fala para ele, você vai ter um filho. Ele começa a ver, mas está demorando. Será que Deus esqueceu de mim? O que Abraão vai fazer? Pega a Sara, vamos lá fazer um financiamento chamado Ismael. Aí faz um financiamento chamado Ismael, para querer ajudar Deus. Para querer falar assim, Deus, você está muito ocupado, eu estou pegando um atalho, para cumprir aquilo que você que falou. Foi você que falou, eu só estou te ajudando. Vai que você esqueceu. Vai que você está aí ocupado, eu estou fazendo só as orações no horário de pico, o negócio está congestionado, você nem me viu. Então eu já quis te ajudar. E você conhece bem a história, irmão. Deus tinha para Abraão Isaque, o filho da promessa. E Abraão envolve aí no meio Ismael, um outro filho, nada a ver, um filho feito da pressa, da loucura, da ansiedade. Fala para o seu irmão, que eu sei que alguém precisa ouvir isso. Calma, Abraão. Fala para o seu irmão com fé. Calma, Abraão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Calma. Não coloque os pés pelas mãos, irmão. Não coloque os pés pelas mãos, minha irmã. Escute, essa noite o Senhor está dizendo para alguém que quer respostas. Alguém que saiu de casa e falou, Senhor, fala comigo. Antes de me pedir o muito, eu quero ver a sua fidelidade diante do pouco. Eu quero ver o seu comportamento diante do pouco. Eu quero ver o seu controle diante do pouco que eu te dei. Eu quero ver a sua boa administração diante do pouco que eu proporcionei. Eu quero ver a sua vida glorificando o meu nome diante desse pouco que eu coloquei na sua mão. Eu quero ver que tipo de mordomo você é tendo pouco primeiro. Depois eu tenho preparado muito. Mas primeiro eu quero ver o pouco. Como você lida com o pouco? Como você lida com aquilo que não é o que seus olhos gostariam de estar vivendo? Versículo 12 diz que nós lemos, diz sobre fidelidade. Não espere receber algo se você não é fiel naquilo que não é seu. Versículo 12, consegue colocar para nós, Karina, por favor? Versículo 12, em resumo é isso. Não espere receber algo se você não consegue ser fiel
naquilo que não é seu, naquilo que é do outro. Em resumo, é isso que está dizendo. Irmão, como o texto está falando de dinheiro, o padrão bíblico e didático para isso na igreja é o dízimo. O dízimo é aquilo que nós separamos regularmente, proporcionalmente, com prioridade e alegria. Algo que não é nosso, mas é do Senhor. Algo que Ele nos deu primeiro, e agora Ele espera que a gente revele a Ele a nossa generosidade. Revele a Ele a nossa fidelidade. Revele a Ele como está o nosso coração. Ele não precisa desse dinheiro. Ele não precisa. Mas a nossa atitude revela onde está o nosso coração. A nossa atitude revela se o nosso coração está no mamon, na riqueza, no dinheiro, ou está no Senhor. Que em nome de Jesus você não venha a ser dominado pelo dinheiro, igreja. Que você não seja guiado pelo dinheiro. Que você não seja levado pelas posses, pelos bens dessa terra. Porque no final Jesus diz, não vai ter como falar que me serve vivendo guiado pelo dinheiro. Não vai ter como você servir a dois senhores. Não existe base. Teremos que escolher ou o Senhor ou as riquezas. Por isso que muitas vezes, irmãos, e eu vou falar para vocês, eu sou um cara que tenho 3 trabalhos, irmãos, 3 trabalhos. Igreja é vocação, não estou considerando igreja. Muitas vezes o Senhor diz para mim, mas você está atrás dos seus sonhos ou atrás daquilo que eu posso te dar? Por que essa correria? Cadê que você não está cuidando do jardim principal? Sua família, seu tempo com seus filhos. Por que você está fazendo tanta coisa? Para que querendo ganhar tanto dinheiro? Para que querendo fazer as coisas tanto virar? Seus olhos estão no dinheiro, Avelar? Os seus olhos estão em mim? Porque se estão em mim, você facilmente consegue deixar um dia de trabalhar para ficar com seus filhos. Não, eu poderia ganhar muito, mas não se resume a dinheiro, resume ao jardim que o Senhor colocou na minha mão. Muitas vezes nós somos colocados em xeque, seja com trabalho, seja com lazer, seja com compromissos, e o Senhor coloca para de fato nós respondermos, estamos com Ele ou estamos com as coisas? Estamos com Ele ou estamos com Mamon? Quem sabe essa noite eu estou pregando aqui e você está avaliando que no fundo, você é um crente, uma crente, mas que é servo de Mamon, não é servo do Senhor. Não tem servido o Senhor, tem sido guiado pelo dinheiro, tem sido guiado pelas propostas e não pelo propósito do Senhor. Está somente correndo atrás de mais dinheiro, fazendo as coisas todas para ter mais dinheiro, porque o objetivo na nossa mente só passa que eu preciso ter dinheiro para fazer isso, aquilo, querendo cada vez mais, eu preciso ter mais, e eu preciso, na verdade, a hora que você vê, você é só um escravo do dinheiro, só é mais um escravo do dinheiro, e esquece, irmãos, que as melhores coisas da vida, elas não têm preço, mas elas têm valor, e o valor delas o dinheiro não compra. O que mais vale nessa vida o dinheiro não compra, irmão. Cuidado em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Sabe, o meu desejo essa noite é que nós possamos ser bons mordomos no Senhor. Que nessa noite, todos que aqui estão, todos aqueles que ainda ouvirão essa palavra, possam ser bons administradores daquilo que o Senhor tem disponibilizado em nossas mãos. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado acesso para a gente colocar a mão, que a gente venha ser um bom administrador, sabe, irmãos? O desejo do meu coração, base, é que a nossa espiritualidade do domingo à noite, ela venha a ser manifestada também na nossa segunda-feira de manhã, sabe, irmãos? Tudo aquilo que nós vivemos aqui num domingo à noite, venha de fato continuar com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso, com a mesma fidelidade, que os glórias dados no domingo, eles venham ser ditos através das nossas atitudes, longe das pessoas que aqui estão, longe das pessoas que aqui estão, que esse seja o desejo do seu coração, não seja, em nome de Jesus, que você não seja somente um consumidor dessa mensagem, mas que em nome de Jesus, aí no seu secreto com o Senhor, você diga, Pai, eu quero acessar isso que o Senhor está me chamando a viver,
Eu quero assumir responsabilidades hoje, Jesus. Eu quero fechar toda a ponta solta, Senhor. Eu não quero jamais escarnecer o Seu nome. Eu não quero jamais ser uma vergonha para o Teu nome. Essa noite eu decido fazer coisas diferentes. Essa noite eu vou ligar para pessoas, Pai, que precisam receber a minha ligação. Eu preciso resolver com pessoas que eu tenho fugido, que eu tenho tentado esquecer, e sempre esse passado vai me assolar. Pode ter caducado algo, mas no meu coração eu sei que eu estou em aberto, então eu preciso resolver, Jesus. Eu preciso resolver, que em nome de Jesus, irmão, você venha acessar isso que o Senhor está nos chamando para entrar essa noite. Não seja só uma mensagem de glória a Deus, pastor, pô, a palavra rasgou. Não, irmão, uma janela se abre, base. Que você não somente consuma, mas decida viver a verdade que está sendo pregada nessa palavra. A verdade que precisa ser vivida no seu dia a dia, em nome de Jesus, irmão. Vou caminhar para o final, para fechar ela. Se coloque de pé, parecer que vai acabar. Pode subir a banda. Eu dou um toque para vocês, tá bom? Essa semana, eu tive que resolver uns negócios lá no Lava Jato, lá, e ali chegou uns amigos meus de infância, e nós começamos ali a trocar ideia. E um deles agora, ele está nessas big churches, e glória a Deus por isso. E ali ele começou a pregar para mim. Ele começou a falar para mim ali, cheio daquelas chaves, daquelas palavras de efeito, achando que estava arrasando tudo. E no final, eu trocando ideia com ele, eu falei, mano, quando você vai trocar essas palavras de efeito e viver o efeito que tem a palavra verdadeira do Senhor? Quando que você vai decidir isso, mano? Quando que você vai deixar essa palavra mudar o seu caráter, mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes, as suas falas? Meu mano, quando que os seus desejos vão ser mudados por essa palavra? Eu falando com ele, da hora, mano, é muito da hora ver você falando de Jesus, cara, eu fiquei muito feliz. Mas nessa conversa aqui que a gente teve hoje, ficou claro para mim que você apenas está falando dele, você ainda não conhece ele. Porque entre uma conversa e outra eu vejo que você, mano, é o mesmo cara de 15 anos atrás. Você não morreu e nasceu de novo, cara. Você não morreu e nasceu de novo, você apenas está indo numa igreja de domingo. Deixa eu te falar uma coisa, meu mano, igreja não é as luzes, mano. Não é o ar-condicionado, não é a cadeira. Não é uma palavra motivacional. Eu falei para ele, mano, não seja um simpatizante da fé, não seja mais um fã, seja um discípulo. E o discípulo, ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de novo, mano. Não é a palavra que sai da sua boca, mas é a palavra que você tem no coração e vive ela. Você vive ela, mano. Você encarnou essa verdade. Sabe, irmão, e glória a Deus, porque naquela tarde que emendou para a noite, foi mais uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E eu sei que ali eu lancei sementes no coração daquele jovem, daquele cara. E para finalizar, encerrando, falando de sementes, eu quero ler o último texto da noite. Acompanha no telão, segunda carta de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 9, apenas o versículo 10. Vou estar lendo na linguagem de hoje. Consegui puxar? Vamos ler junto. E Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Escute, base. Deus dá a semente e o pão. O pão é para comer, amém? Manteiga, chapa, saída com requeijão, aleluia. Glória a Deus. E a semente, pastor? A semente é para você plantar. A semente é para você semear. Pois o texto diz que Deus faz ela crescer, ela vira uma grande colheita como resultado da sua generosidade, amém? Mas o que muita gente faz? O que muita gente está fazendo nos dias de hoje? Estão comendo pão e a semente junto. Aliás, a nutricionista fala que isso é bom, né? Pão e semente, saudável. Mas presta atenção, ainda que a sua porção de semente seja pequena, saiba que o pão você come, a semente você precisa plantar. A semente você precisa semear. Não coma
a semente. Não enterre a semente. Como eu falei um pouco da parábola dos talentos, você vai se lembrar facilmente. Jesus dizendo: servo mau, porque teve medo, você enterrou, você guardou. Era melhor você ter colocado no banco para render. Irmãos, eu não sei o que você recebeu, mas eu sei que todos aqui, todos que aqui estamos e que estão ouvindo e ainda ouvirão essa mensagem, todos recebemos algo do Senhor, porque na parábola Jesus diz: ninguém ficou sem. Todos recebemos algo do Senhor. O fato é, uns mais, outros menos, mas todos receberam algo. E por isso precisamos ser bons mordomos, cuidar com zelo, com temor daquilo que não é nosso, mas é dele, porque em breve ele voltará. Em breve ele voltará. E eu vou além, igreja. Não é simplesmente cuidar e guardar. Eu vou além. Nós precisamos multiplicar aquilo que o Pai nos deu. Ele não quer receber simplesmente aquilo que Ele nos deu. Saiba que a cobrança que nós teremos nunca será sobre o talento, sobre a semente do seu irmão, da Valdirene, da Janete. Será com base naquilo que o Senhor te deu, aquilo que Ele colocou em suas mãos. Então responda para você. Será que você é apenas um parasita consumidor, ou tem sido um trabalhador multiplicador com aquilo que Deus te deu? Você só come as sementes que Ele te dá, ou você tem sido alguém que está multiplicando, fazendo gerar, fazendo crescer? Quem é você? Vive para consumir, ou vive para multiplicar aquilo que Deus te deu? Hoje eu vejo que muita gente se tornou consumidor apenas, irmãos, quando na verdade éramos para ser multiplicadores. Aqueles que derramam, aqueles que compartilham, aqueles que geram, aqueles que transbordam. Por isso que existe muita gente, irmão, que não está vivendo, apenas sobrevive. É uma patinação, é uma vida que não glorifica o nome do Senhor. Vive na luta, sem controle nenhum. Não tem os pés no chão, não sabe lidar com aquilo que Deus deu, não sabe viver com aquilo que Deus estabeleceu, não sabe ser fiel no pouco e já está querendo meter o louco indo para o muito, e aí vive uma desorganização, porque eles não entenderam, irmão, e isso não tem a ver com o seu salário, tem a ver com a sua fidelidade e honestidade com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, tem a ver com mordomia, ser fiel naquilo que Deus proporcionou para você. Ser grato com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Senhor, o que o Senhor me deu é isso, então eu vou fazer o melhor que eu posso em relação a isso, Jesus. Eu até queria ter aquilo outro, mas eu vou ser fiel, Jesus, nisso aqui que o Senhor me deu. O texto diz que Ele faz as sementes lançadas. Esse texto de Coríntios aqui que nós lemos, as sementes lançadas, não as sementes guardadas, não as sementes comidas, mas as lançadas, as plantadas, Ele faz crescer, e Ele faz essas sementes virarem uma grande colheita, como resultado da generosidade do agricultor em jogar as sementes, como resultado da fidelidade do agricultor em acreditar e dizer: o que é pão eu como, o que é semente eu semeio, o que é semente eu preciso plantar. Se no pouco, irmãos, nós não conseguimos ser fiéis, por que nós estamos orando para o Senhor, pedindo para Ele colocar a gente no muito? Que oração sem base nenhuma. Se no pouco a gente não está conseguindo se dar bem, se no pouco a gente não está se acertando, como que a gente fica: Senhor, me coloca no muito? Uma bênção fora de hora é uma maldição na sua vida, irmão. Deus não vai te dar aquilo que Ele vai ser uma ferramenta para te perder. Se hoje existem pessoas que estão, sabe, meia bomba aqui, ó, de qualquer jeito no Evangelho, vivendo uma vida difícil, sério mesmo, você acha que a hora que o dinheiro entrar, você vai se acertar? Você acha que a hora que a promoção vier, a hora que o estouro bancário chegar, a hora que as janelas do céu se abrir, aí você vai virar crente? É aí que você sai fora de vez. É aí que você fala: eu não preciso mais disso. Eu creio, irmãos, que essa noite o Senhor está convidando uma igreja, irmão,
uma igreja a largar o controle e confiar mais no Senhor. Confiar mais no Senhor. Eu creio que homens e mulheres recebem um convite agora do Espírito Santo a responder essa mensagem, se arrependendo da vida que tem vivido, da forma que tem levado as coisas, da forma que está lidando com as coisas, do tipo de mordomo que estamos sendo, do tipo de administradores que estamos sendo. Eu creio que existem pessoas, irmãos, que estavam sendo dominadas por tudo, menos por Senhor, menos pelo Senhor. Estava sendo guiada por tudo, menos pelo Senhor. E uma noite como essa o Senhor preparou para você confessar e dizer: Jesus, eu preciso voltar. Jesus, eu preciso voltar. Pessoas que precisam confessar hoje: Jesus, somente Tu és o meu Senhor e Salvador. Não o dinheiro, não os meus sonhos, não os meus planos, não as minhas posses. Ei, Bas, eu sinto Deus aqui, irmão, e o Senhor escute isso, e eu vou fechar para abrir uma oportunidade para você. O Senhor liberou uma palavra essa noite, da mesma forma que um dia Ele liberou uma palavra. Eu já falei isso diversas vezes, esse texto fica no meu coração. Ele liberou uma palavra um dia para Lázaro. Ele não disse uma vez para Lázaro: Lázaro, venha para fora, e só me responde uma coisa: é Jesus que entra ou é Lázaro que sai? É Jesus que entra ou é Lázaro que sai? Então nessa noite você precisa entender, irmão, Jesus liberou uma palavra. Cabe você sair dessa inércia que você está vivendo e começar a responder em cima dessa palavra, de uma palavra de vida, de uma palavra de renovação, de uma palavra de transformação. Não é qualquer palavra que está sendo pregada essa noite, irmão. Existe uma palavra que está sendo liberada e você precisa responder. Venha para fora. Assim como Lázaro respondeu: saia da sua zona de conforto. E isso eu não posso fazer por você. Jesus não foi buscar Lázaro pela mão. Jesus não ficou: por favor, Lázaro, sai aí, mano. É uma decisão de cada um, que você venha e declare com passos de fé: o dinheiro não me domina, Jesus. O poder não me domina, a fama, o prestígio, tudo isso não me domina. Eu abro mão essa noite de quem eu era e eu estava tentando ser. Eu escolho nessa noite viver um recomeço no Senhor. Eu não sei quem é você, mas a oportunidade está aberta, e eu quero orar com você, que você responda essa noite e saia do seu lugar. Vem aqui na frente enquanto iremos adorar ao Senhor. Aleluia. Céu além de Ti, e não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu.